Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula. Nós estamos estudando este tema maravilhoso, a supremacia das Escrituras. Já estudamos sobre a autoridade da Bíblia, que é a autoridade derivada de Deus, a inspiração da Bíblia, que é o sopro de Deus sobre as Escrituras, a sua vida no próprio texto. Estudamos sobre a inerrância da Bíblia, já que ela é a palavra de Deus, ela não pode conter erros. Estudamos sobre os autógrafos, apógrafos, pseudos epígrafos, apócrifos, e hoje vamos estudar a estrutura da Bíblia. Nesta rica lição, a supremacia das Escrituras. Qual a estrutura da Bíblia? Como se formou essa estrutura? Hoje nós temos uma Bíblia à nossa disposição. Temos Bíblias e mais Bíblias, diversas traduções e versões diferentes, diversos idiomas. E ela tem uma estrutura. A divisão dos livros, a organização dos livros dentro dela, a separação entre o Antigo e o Novo Testamento, como também a sua estrutura de capítulos e versículos, como tudo isso aconteceu, como se deu historicamente. Este é o tema desta lição, a estrutura da Bíblia. O objetivo geral desta lição será conhecer a estrutura da Bíblia. Essa é a proposta, conhecer. E é esse conhecimento da estrutura que mostrará a sua importância para manejá-la bem. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil fica de você manuseá-la, manejá-la como a espada cortante de Deus à nossa disposição. Os objetivos específicos são três. Primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada, que ela se divide em dois testamentos, o Antigo e o Novo, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Segundo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Então, precisamos saber e de onde vem essa classificação, do ponto de vista histórico, do ponto de vista bíblico. Terceiro, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. É muito importante conhecermos e entendermos isso, porque facilita para nós todo o nosso estudo, a nossa compreensão. O nosso texto áureo nos diz assim, palavras de Jesus em Lucas 24 e 44. E disse-lhes, ele ressuscitou, apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e depois aparece aos demais, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Aqui nós temos a tríplice divisão da Bíblia hebraica, como é conhecida até hoje, que é a lei de Moisés, que é o Pentateuco, a Torá em hebraico, os profetas, que são os livros históricos, chamados de Neviim, que é a palavra plural para profetas, e os salmos, que são os poéticos, que é o primeiro livro da lista da Bíblia hebraica, os Retuvins ou Ketubins. E essas três primeiras letras dessa palavra Torá, Neviim, Retuvim, formam um acróstico ou um acrônimo que dá-se o nome de Taná. Então a Bíblia hebraica ela é conhecida como Taná, ou Tanakh, né? O Taná é o Antigo Testamento, dividido nessas três partes até hoje, desde os dias de Jesus. Então Jesus está citando aqui a Bíblia no modelo judaico, que é preservado até hoje através da tradição. Jesus era judeu, pensava como judeu, falava como judeu, mas era Deus.
E ele cita as Escrituras dizendo que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento falava dele. Ele é o centro das Escrituras. Jesus mostrou a tríplice divisão das Escrituras. Jesus também citou o primeiro e o último livro do Antigo Testamento, que seguindo a mesma ordem. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 23, ele disse que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. A história da morte de Abel está no livro do Gênesis, capítulo 4. Mas a morte do sacerdote, não é o profeta, o sacerdote Zacarias, para o altar e o templo, está no segundo livro das Crônicas. E a Bíblia hebraica, o Tanar, ele termina, o último livro não é Malaquias, é o segundo livro das Crônicas. A Bíblia cristã, ela organiza o último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias, mas a Bíblia hebraica não, é o segundo livro das Crônicas. Então, fica claro que Jesus citou do primeiro ao último livro, desde o sangue de Abel até o sangue do sacerdote Zacarias. Então, ele está citando todo o Antigo Testamento dessa forma, porque o advérbio de tempo até indica o destino de onde parte e aonde chega, né? Você pode ler isso em Mateus capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde quer dizer a partir, né? O sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus faz uma referência de Abel até Zacarias, o sacerdote, que é o último livro do Antigo Testamento, o livro das Crônicas. Então passou todos os livros, todas as mortes dos justos que estão registradas nos céus. Então, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros. Estamos falando do cânon cristão, evangélico, protestante. Mas nós temos dentro do cristianismo outros cânones que são diferentes do nosso. A igreja etíope, a igreja copta, ela tem um cânon com mais livros do que o nosso no Novo Testamento. A igreja ortodoxa também é cristã e ela tem mais livros. A igreja católica adicionou, depois da reforma protestante, reconheceu 7 livros para o Antigo Testamento. Então, o seu cânon é de 73 livros. O cânon protestante segue a tradição judaica conservadora, que o Antigo Testamento é composto de 39 livros, e considera o que todos, tanto católicos quanto protestantes, os 27 livros do Novo Testamento, o que compõe, assim, um grupo de 66 livros. Então, nós seguimos a tradição judaica conservadora e o reconhecimento cristão dos 27 livros, que vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre os cânones, né? Então, ela é totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, a Bíblia se torna o nosso padrão para a nossa fé e para a prática de vida cristã. A regra de fé e prática. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Quando dizemos que a Bíblia foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, não está descartando o aramaico, que dentro da lição vamos falar. Então, majoritariamente em hebraico, mas teve o aramaico também, que são porções, e grego, que todo o Novo Testamento foi escrito em língua grega. Em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 homens,
e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Esses 1.600 anos é considerado a partir de Moisés, por volta de 1400, até João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Então, no final do primeiro século está sendo terminada a escritura, o registro do Antigo Testamento, da revelação divina. E isso perfaz aí um período envolvendo cerca de 40 escritores e um período de 1.600 anos. E foi escrito em hebraico todos os livros. Aqui você tem um Gênesis 1 e 1 em hebraico. O hebraico se lê de trás para frente. Aqui começa o primeiro texto. Você tem Gênesis 1. Você tem aqui, ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamai, Vet Haaretz. Então, Bereshit é no princípio, do começo. B, Reshit. Reshit vem de Rosh, cabeça, início, né? Então, na cabeça, no começo, no início de tudo, Bará, criou. Elohim. Elohim é Deus. Criou o quê? Aí diz Et Hashamai, os céus. Hashamai é céus no plural. Vet Haaretz, e a terra. E a terra. Os céus e a terra. Terra no singular e céus no plural. Então, Deus criou todas as coisas, escrito em aramaico. E nós temos aqui Mateus 1 e 1, que é interessante que a palavra Bíblia, veja aqui, a Bíblia, ela em grego, no singular, é biblos, que quer dizer rolo, ou livro, né? Livro. Então, Mateus 1 e 1, Biblos, Genésios, Iesu, Cristo, Ruiu, David, Ruiu, Abraão. Biblos, livro, Genésios, ou da geração de Iesu, de Jesus Cristo, Iesu Cristo, Ruiu, David, filho de Davi, Ruiu, Abraão, filho de Abraão. Então, temos aqui em grego, Mateus 1 e 1 e Gênesis 1 e 1, a abertura do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon. O que é o cânon? Vamos falar dentro da lição, com mais detalhes. O cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e a particularidade dos testamentos, ou seja, do Antigo e do Novo. Então você percebe que essa lição a cada semana está mais rica, mais interessante, mais provocativa e enriquecedora. Cada vez que estudamos essa lição, saímos mais edificados com o seu conteúdo. Como a Bíblia está organizada? Então vamos começar com a definição do termo Bíblia. Já dizia Voltaire, o iluminista, quer conversar comigo? Defina-me os seus termos. A definição de termos, ela é importante. Então, a palavra Bíblia, veja só, Bíblia. Se você quer dizer, traga a minha Bíblia, você está falando no singular. Eu tenho uma Bíblia. Mas você quer falar no plural, você diz como? Traga as minhas Bíblias. Então, esse termo Bíblia recebe um S no final para se tornar plural. Bíblias. As Bíblias estão ficando velhas. As Bíblias estão lá na estante do lado direito. As Bíblias. Mas a Bíblia de capa roxa, a Bíblia no singular. Veja só, definição de termo. Por que estou falando isso? Interessante, porque nós vamos para o grego e vamos perceber que aquilo que é singular no português é plural no grego. E faz toda a diferença. Vamos lá? Definição de termo. Tem a Bíblia, a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro, biblos. Biblos é o singular para livro, biblos, o rolo, né? E tem a conotação de qualidade sagrada.
A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta biblia, quer dizer, os livros. Ta biblia é a forma neutra do grego de expressar o plural para livros. Então, essa palavra Bíblia que nós temos aqui na língua portuguesa no singular é a forma plural do grego, Bíblia. Que se fosse dizer singular, vai ter que dizer biblos ou biblion. E eu vou mostrar isso agora para você na língua grega. De acordo com o dicionário bíblico de Wycliffe, ele explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro. A Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, em Romanos 1 e 2. Quando falamos o termo Bíblia em singular, que é a forma plural do grego, estamos falando de um conjunto de livros que formam uma biblioteca de 66 livros, por isso o nome Bíblia. Eu quero mostrar aqui, a palavra Bíblia, ela aparece na Bíblia dentro do texto só na língua grega. Em português não aparece o termo Bíblia, só nas capas e na contracapa, nas páginas introdutórias. Mas dentro do texto em português sempre vão traduzir por livro ou livros. Um exemplo, João 21 e 25. Quando diz que se fosse registrar todos os milagres, tudo que Jesus fez, veja assim, estindecai alá polá e poiesen, tudo que Ro Iesu, que fez Jesus, ativa ean grafetai, catoen udi auton, oimaton cosmo coresein ta grafômena, Bíblia, veja a palavra Bíblia aqui. Então, ele está dizendo, se fosse registrar tudo o que Jesus fez, que ele operou, não caberia em todos os livros do mundo, se fosse escrever. Então, ele, quando usou o termo livros, ele usou a palavra Bíblia. Olha aqui, ó. Essa daqui, eu dei destaque a ela, Bíblia, tá vendo? João 21 e 25 em grego. Então, a palavra Bíblia aparece aí. Nesse texto do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, nós vamos ter tanto o termo plural quanto o termo singular num texto só. Quando ele diz assim, Kai eidontus necros, né? Foram vistos mortos, tus megalus kai tus micros, os grandes kai tus micros e os pequenos, estotas inópio tu trono diante do trono, caí Bíblia e os livros, a palavra Bíblia aqui é plural para livros, caí Bíblia, e noiketasen cai alo biblion, e os livros foram abertos e alo, outro biblion, outro livro, então biblion é o singular, biblion. O nosso singular é Bíblia e o plural é Bíblias. Só que em grego, Bíblia já é plural. E o singular é Biblion. Percebe? E aqui mais uma vez plural, Biblióis, no final do texto, tá vendo? Tois biblióis, catata erga auton. Então, a parte final do texto. Então, a gente vê aqui de forma clara no versículo o termo plural Bíblia e o singular Biblion. Para que você saiba que esse termo que nós utilizamos, ele deriva do grego plural, mas para nós é singular, porque a nossa língua é a língua portuguesa, rica e maravilhosa. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico canê, com o sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego a cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon
é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Olha só, o termo cânon, que vem de régua, vara de medir, por quê? Quando diz que o cânon sagrado é o que define os livros que são inspirados, inerrantes, e que tem a chancela de Deus, são reconhecidos como livros canônicos, porque a palavra cânon, como vara de medir, significa que são os livros que estão de acordo com o padrão de Deus, com a regra de Deus, com a medida de Deus. Está na proporção exata. Para que serve uma régua? Para medir, para estabelecer padrões, para estabelecer critérios. Então, o cânon são os livros dentro do critério de Deus, dentro do molde de Deus, dentro do padrão de Deus, dentro da medida de Deus. Por isso que se chama cânon. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Neste sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, porque o livro do Apocalipse 22, 18 e 19 diz que as pragas cairão sobre aquele que aumentar ou reduzir algo da revelação sagrada. Os dois testamentos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatike. Diatike e do hebraico berite, ambos têm o sentido de aliança, pacto, o concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, quando Paulo diz que toda vez que os judeus não conseguem compreender o evangelho, porque sobre eles está o véu, e eles ainda estão, vamos lá, 3 e 14, veja o texto sagrado que Paulo diz. Mas os sentidos deles se embotaram, os sentidos, né? A capacidade de perceber e entender. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, outra tradução diz do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, para quem está em Cristo, o véu da Antiga Aliança foi removida. E quando ele é removido, é visto que o Antigo Testamento está falando de Cristo, apontando para Cristo. Então, os que estão presos à Antiga Aliança, eles não conseguem ver que a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, aponta para Cristo, fala de Cristo. Quando o véu é removido, então ele consegue ler isso. Paulo perseguia os cristãos porque o véu estava do seu coração. Quando foi removido, ele encontrou Cristo nas Escrituras e fez dele o centro da sua pregação. Porque de mim, disse Jesus, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que estava escrito se cumpriu. Então, é esse véu que ele está falando. Então, Paulo usou o termo Antigo Testamento. Jesus chamou o Antigo Testamento de as Escrituras. As Escrituras. E essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como Escrituras. Tudo isso do texto sagrado, e a gente vai percebendo isso e vai superando. Então, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, o Tágrafê. O capítulo 2 da lição trabalha exclusivamente sobre o Antigo Testamento e o capítulo 3, o Novo Testamento. Então, se nós vimos agora no primeiro momento o que significa Bíblia, o que é o
cânon da Bíblia, que são os livros que estão no padrão de Deus, os dois testamentos, o Antigo e o Novo, como isso é reconhecido, os testamentos bíblicos, que vem do latim testamentum, e que esses testamentos expressam pactos, aliança, né? O berite no hebraico e o diatique no grego. E agora o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele está dividido para nós em 4 partes. A primeira é o Pentateuco. A palavra Pentateuco vem do grego penta, 5, e teucos, rolos, 5 rolos, porque eram livros independentes, cada livro era um rolo individual. Por isso que é chamado de Pentateuco. E o Pentateuco é composto do Gênesis, o livro da criação, o Êxodo, o livro da redenção, o resgate do povo do Egito, o Levítico, o livro do padrão de santidade para o povo de Deus, o Números, que é o número de pessoas que vai entrar na terra de Canaã, os peregrinos, o censo, o livro do censo do povo que Deus tirou do Egito, e o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei para a nova geração que vai entrar em Canaã. Então, a palavra Deuteronômio quer dizer Deuteros, que quer dizer segunda, nomos, lei, segunda lei, ou repetição da lei. Embora os livros tenham nomes hebraicos, por exemplo, o livro do Gênesis, ele é chamado de Bereshit, que é a primeira palavra do primeiro versículo do livro do Gênesis. Bereshit bara Elohim. Então, Bereshit é no princípio. Esse é o nome hebraico desse livro. O livro do Êxodo tem o nome hebraico do primeiro versículo, e o primeiro versículo ele usa o nome, os nomes. Então, lá tem Shemot. Shem é nome, Iot é plural, Shemot, nomes. Estes são os nomes, aí vai indicar a família de Jacó. Então, o livro do Êxodo é Shemot. O livro de Levítico é Vaikra, é o seu nome. E chamou o Senhor, que chamou da tenda, né? Então, chamou o Senhor. Então, é Vaikra. E o livro de Números é Bamidbar, que quer dizer no deserto, que Deus falou no deserto com o seu povo, está lá no primeiro versículo. E o livro de Deuteronômio em hebraico é Devarim. Devarim quer dizer as palavras. Estas são as palavras. Começa assim o versículo, então é daí que deriva o nome. Os livros históricos são 12 livros. Tem Josué a Esther. Então você vai ter Josué, Juízes, vai ter Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, para chegar em Esdras, Neemias, Esther, 12 livros. Você vai ter os poéticos, 5 livros, o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Você vai ter os proféticos, os profetas maiores, 5 livros, que são os principais, e os profetas menores, que são 12, inclusive chamado Os 12. O livro era um rolo só chamado Os 12, o livro dos 12. Então você vai ter aí de Isaías a Daniel, os maiores, e de Oséias a Malaquias, os menores. Essa é a estrutura do Antigo Testamento, bastante rica em informações, tudo o que queremos saber sobre a história de Israel está aí. E a divisão dos judeus é uma divisão tripartida disso, né? Que é justamente aquela que está no texto áureo. Por isso que a Bíblia judaica chama de Taná, porque tem o Torá, primeira parte, os 5 livros, os Nevim, que é os profetas, que vai envolver profetas anteriores e posteriores, todos os livros históricos, e o Retuvim, que seria os livros de caráter poético e sapiencial. A canonicidade do Antigo Testamento. Como se formou o cânon do Antigo Testamento?
Existem três fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, primeiro, esse livro tem que ter a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós temos aí o texto de Neemias, Zacarias, 2 Pedro, que reconhece a inspiração divina do Antigo Testamento. Segundo, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Então, o livro do Antigo Testamento ele foi aprovado pelos primeiros leitores. Nós vamos encontrar o povo dizendo: tudo que está escrito faremos, obedeceremos. Então, o povo confirmou a autenticidade desses livros como palavra de Deus. Daniel, que usava os profetas como Jeremias, né, confirmando os textos sagrados como livro, e considerou a profecia que estava escrita como real, e por isso ele calculou o tempo e ficou preocupado, porque o povo estava no cativeiro e precisava de arrependimento. E terceiro, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Então, a preservação de um livro, essa questão canônica, ela é importante porque Deus disse a Moisés, assim que ele recebeu as tábuas da lei por escrito, que fosse colocada dentro da arca, a arca da aliança, as tábuas. Isso é a primeira expressão canônica, porque ali está mostrando a vontade de Deus sobre aquele texto escrito. E agora ele precisava ser separado, guardado, como algo distinto. Então foi separado e guardado dentro da arca da aliança as tábuas da lei. Depois, quando Moisés começa a registrar os livros, e no último livro de Deuteronômio, está escrito no próprio livro de Deuteronômio que aquilo que Moisés escreve no próprio Deuteronômio precisa ser separado. Então havia uma preocupação em preservar e guardar. Veja, 31, o livro de Deuteronômio, versículos 9 em diante. Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Veja que esse livro era conservado na memória do povo, no coração do povo, e era lido de forma comunitária e pública. Então havia essa preocupação com a lei do Senhor. No capítulo 31, versículo 24, veja agora. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Separa e coloca lá, perto da arca. Esses aqui são os primeiros passos do cânon do Antigo Testamento, por vontade e direção de Deus. O próprio Deus decide que a sua lei deve ser guardada separada. No livro de Josué, capítulo 1, veja o que Deus diz. Moisés escreveu, Deus deu, revelou, Moisés registrou. Mas o Senhor disse para Josué que o único livro que Josué tem é o Pentateuco. Deus diz a Moisés assim, versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Cara, foi Moisés que ordenou, então por que essa preocupação? Que o que Moisés ordena é o que vem de Deus. Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas é o livro de Moisés. Veja só, mas o livro de Moisés é o livro de Deus. E Josué precisa guardar esse livro, obedecer esse livro, praticar esse livro para ser bem-sucedido na vida. Então, a gente vê que a canonicidade do Antigo Testamento ela é revelada na própria Bíblia, isso aqui. Né? É um livro autorizado, livro autoritativo, livro inspirado, livro inerrante. Palavra de Deus, orientação de Deus, vida de Deus para o seu povo. Particularidades do Antigo Testamento. Quais são as particularidades? Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, conforme Isaías 19:18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. E aí você tem a palavra arameu, né? Que vem de Arã, o aramaico. Uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Confira Gênesis 31:47, Esdras 4:7. Esses aqui são os versículos que estão em aramaico na Bíblia, tá certo? Não é em árabe, tá bom? Em aramaico. Gênesis 31:47 é o único versículo em aramaico em todo o livro do Gênesis. Esdras, capítulo 4, versículos 7 a 6. E o versículo 18, do capítulo 4, versículos 7 até o capítulo 6, versículo 18. E capítulo 7, versículos 12 a 26. Daniel 2, de 4 até o capítulo 7, versículo 28. E Jeremias 10 e 11, que está escrito em aramaico. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. E aí eu deixo para você essa sequência detalhada que Stephen Langton, que era um inglês que foi estudar em Paris, se tornou arcebispo de Cantuária, sofreu muito porque ele veio da Inglaterra estudar em Paris, um conflito entre o rei e o Papa, ele foi perseguido diversas vezes, foi professor lá em Paris e tornou arcebispo de Cantuária. Ele quem dividiu a Bíblia em capítulos por volta do século XIII, né? Então foi o primeiro Stephen Langton, arcebispo de Cantuária. O cardeal Hugo de Saint-Thier dividiu os capítulos em 7 partes. É o que vai ser o prenúncio dos versículos, quando ele pegou cada capítulo e foi dividindo em 7 partes. Se um dividiu, você tinha um texto, não havia divisão de capítulos e versículos. O texto estava lá completo. Agora ele chega e divide em capítulos, né? Stephen Langton presta esse grandioso e laborioso serviço, que a eternidade o recompense por tamanha obra e grandeza deste servo do Senhor. Então vem o cardeal o Hugo de Saint-Thier e divide os capítulos em 7 partes. Como é que ele faz isso? Ele divide das letras A a G. Ele não usa números. Não usa números, ele usa letras do alfabeto. E ele faz isso lembrando que Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos, mas foi a Bíblia Vulgata Latina, usava o latim, nesse período era manuscrito, não havia Bíblia impressa ainda. Nenhum livro tinha sido impresso ainda. Não havia a máquina do prelo, não existia. A máquina do prelo só vai surgir no século XV. Estamos falando do século XIII, 1200 e alguma coisa. E ele divide a Bíblia em latim. O outro vem e divide agora esses capítulos em 7 partes, de A a G.
Também do latim, ainda no período do manuscrito, escrito à mão. Que grandeza, que trabalho extraordinário. E não esperávamos que isso ia avançar tanto. Então, o rabino Isaac Natan, por volta de 1440, adicionou os versículos numerados à Bíblia hebraica. Então, aqui, pela primeira vez, a Bíblia foi dividida em versículos através de números e não de letras. Que grande salto! E foi impressa a Bíblia hebraica já com números. Isso aí é um fato importante que vai chegar à máquina do prelo, algo mais, e ela é impressa já com os números. Então, os versículos numerados. E Robert Stephanus, ou Estienne, que é o nome francês, em 1551, adicionou os versículos ao Novo Testamento. Aí nós temos agora a Bíblia com divisão de capítulos, trabalho de Stephen Langton, um inglês que serviu em Paris, ia ser bispo de Cantuária, era professor universitário na Sorbonne, e o cardeal Hugo de Sanit-Sheikh é o primeiro a dividir os capítulos em partes, criando a estrutura dos versículos, porém em formatos de letras e não de números. Porém, o Rabino Isaac Natan presta esse grandioso serviço de colocar os versículos numerados. E aí, seguindo o mesmo princípio, Robert Stephanus, ou Estienne, ele faz isso com o Novo Testamento e somos hoje agraciados de termos uma Bíblia dividida didaticamente. Para essa estrutura que facilita para saber, ler no capítulo tal, embora que não houvesse divisão de capítulos e de versículos, mas quando se tratasse de texto como o livro dos Salmos, ele era citado assim, Salmo 1º, Salmo 2º. Não é que havia o capítulo 1º, capítulo 2º, mas que aquele primeiro salmo foi escrito, o segundo salmo, porque eram como a primeira canção, a segunda canção. E nós podemos ver esse exemplo clássico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo faz a citação do Salmo, capítulo 13, versículo 33, quando diz assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2º. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. De fato, está lá no Salmo 2. No Salmo 2º, não havia esse número, mas havia a ordem dos salmos, era tratado Salmo 1º, Salmo 2º, Salmo 3º. Tá certo? Então, talvez isso tenha inspirado Stephen Langton a criar capítulos para a Bíblia. O cardeal Hugo, capítulos divididos em 7 partes, por letras de A a G. E o rabino Isaac Natan colocou os números, os versículos numerais. Maravilha, né? O Novo Testamento. Se o Antigo Testamento evoluiu dessa maneira, teve a sua estrutura, e o seu cano foi fechado provavelmente através de Esdras, o último a reunir os livros do Antigo Testamento, o Novo Testamento teve um processo histórico também. Então, o Novo Testamento segue uma divisão aqui de 4 partes também. Primeiro, os evangelhos. Os evangelhos são os 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 testemunhos da igreja, tratando de Jesus por ângulos diferentes. No olhar de Mateus, Jesus como o Messias, o rei desejado pelos judeus, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. São mais de 60 profecias cumpridas em Mateus. Nós temos um Marcos, o evangelho voltado para os romanos, porque o livro de Marcos foram as prelações do apóstolo Pedro lá em Roma, que foram registradas pelo seu discípulo João Marcos. Então ele entrou para o cano, que Marcos não era apóstolo, mas era o discípulo de um apóstolo. Teve a aprovação e a chancela de Pedro para publicar esse livro. Lucas, que é o único gentil escritor no Novo Testamento,
tem a aprovação do apóstolo Paulo, companheiro de Paulo, escritor, e escreve para Teófilo, um grego, para receber o testamento sobre Jesus, o homem perfeito. A busca pelo homem perfeito é encontrada em Cristo, o Filho do Homem. O evangelho da salvação para todo homem. Seja as virtudes que os gregos procuravam para que o homem fosse perfeito na sua paideia, sua formação, seja nos espartanos o conceito de virtude para o homem militar, tudo agora é centrado na pessoa de Cristo e encontrado nele. E João, que apresenta o Cristo como Deus humanizado, os céus invadindo a terra, trazendo salvação, trazendo luz e enviando o Consolador para garantir a obra de redenção. Então, um livro extraordinário. Os livros históricos é somente um no Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja, como a igreja surgiu e começou o movimento cristão em Jerusalém, cresceu e termina em Roma. Começa em Jerusalém e termina em Roma a pregação do evangelho. Não que terminou a pregação, mas a narrativa termina Paulo pregando em Roma sem impedimento algum para nós darmos continuidade. A igreja moderna ela está dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Não que ela esteja escrevendo um livro, um novo testemunho, mas a sua própria vida na terra é este escrito. As epístolas, que são as epístolas paulinas, o corpus paulino, como é chamado, são 13 cartas canônicas, e que vai de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas, e de Hebreus até Judas, são as cartas gerais. E o livro de Revelação, que é a literatura apocalíptica, que é o livro do Apocalipse. Então, essa é a estrutura do Novo Testamento, aí, a divisão que nós temos, que tanto nos enriquece da mensagem do Evangelho. E a canonicidade do Novo Testamento. Como se deu? Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cano do Antigo Testamento. É a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros. Primeiro, esses livros precisavam estar ligados aos apóstolos, ou alguém ligado aos apóstolos. Então, o primeiro ponto, para que fosse reconhecido. Esse é um primeiro critério. Segundo, esse livro ele é reconhecido na igreja do Oriente e do Ocidente. Todos usam publicamente, tem muitas testemunhas desde os períodos dos seguidores dos apóstolos, período patrístico. Então, o reconhecimento e a preservação dos livros. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Conforme 1 Tessalonicenses 2:13, Paulo diz que as palavras que ele escreveu eram a palavra de Deus, e 2 Timóteo 3:16, que toda a escritura é inspirada. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Sempre que surgiam falsos ensinos, falsas doutrinas eram refutados. Havia os pseudos epígrafos, que são aqueles em nome dos apóstolos ou alguém ligado aos apóstolos, e os apócrifos, que são os livros judaicos do Antigo Testamento que não estão no cânon bíblico. Esses livros foram refutados e rejeitados como livros inspirados. E esses livros passaram a circular e eram independentes, eram rolos independentes, né? Que chegavam às igrejas, e as igrejas iam acrescentando as cópias e colocando lá que estava ligado aos apóstolos, alguém, são cartas de Paulo, cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, do Apocalipse de João, carta aos Hebreus. E esses livros, eles estavam circulando. Então, por volta do quarto século, em 350, o Constantino, quando ele aderiu à fé cristã, se posicionou pela fé cristã, o imperador Constantino,
filho da imperatriz Helena, ele mandou, isso é 313, né? Do Edito de Milão, liberdade de culto aos cristãos. Ele pediu que Eusébio de Cesareia produzisse para ele na sua escritório, que aí vem a palavra escritório, porque havia muitos monges reproduzindo os textos, que produzisse 50 cópias do Novo Testamento. Então ele solicitou. Então isso era importante porque já havia os livros que representavam o Novo Testamento. E esse pedido de Constantino é uma prova desse reconhecimento dos livros, que como é que ele ia escrever os livros? Dizer, esses são os livros do Antigo Testamento. Eusébio de Cesareia, na obra História Eclesiástica, ele cita como isso foi listado e separado historicamente. E um detalhe, quando chegou o ano de 367, então o bispo Atanásio, que era um bispo egípcio de pele escura, chamado de Anão Negro, esse era o apelido dele, o Anão Negro, é uma forma dos adversários tentar humilhar ele, porque ele era de baixa estatura e de pele escura. Mas esse homem prestou um grandioso serviço, ele era um erudito, profundo conhecedor, ligado às tradições dos apóstolos, dos seguidores dos apóstolos e dos livros, que ele estava em contato com os bispos e sabia quais os livros estavam sendo utilizados para doutrinar a igreja. Então, em 367, ele escreveu a lista dos 27 livros do Novo Testamento, que ele denominou de livros reconhecidos por toda a igreja. E na introdução dessa lista, ele disse assim, vou ler para você o que está aqui. Como os hereges estão citando escritos apócrifos, um mal que já era comum até mesmo na época em que São Lucas escreveu o seu evangelho. Por isso julguei importante identificar claramente quais livros foram recebidos por nós pela tradição como pertencentes ao cano e que consideramos divinos. Um bispo herege chamado Marcião já havia feito uma lista do cano do Novo Testamento, mas uma lista mutilada do Evangelho de Lucas, não continha todas as cartas de Paulo, era um inimigo dos judeus, era um inimigo do Antigo Testamento, só considerava alguns livros de Paulo, de cartas, como fiéis, fidedignas, inspiradas e outros não. Então, muitos pais da igreja resistiram à heresia de Marcião, e aí surgiu então essa busca por definir quais os livros de fato a igreja precisa preservar. E aqui, em 367, é o checkmate de tudo, quando o bispo Atanásio disse: como os hereges estão citando escritos apócrifos, a preocupação dele primeiro é apologética, um mal que já era comum até mesmo na época em que São Lucas escreveu o seu evangelho. Por isso julguei importante identificar claramente quais livros foram recebidos por nós pela tradição como pertencentes ao cano em que consideramos divinos. Eu estou lendo isso aqui nessa obra, A Bíblia e sua História, o surgimento e impacto da Bíblia e da Sociedade Bíblica do Brasil, na página 97, tá certo? Se você tiver curiosidade, onde é que ele está lendo isso, não está na lição, não. E são informações adicionais para você crescer e ampliar a sua visão do texto sagrado. Então o bispo ele fez essa lista e disse mais uma vez: estas são as fontes da salvação para que aqueles que têm sede sejam saciados com as palavras vivas que contém. Somente nesses se encontra a doutrina da piedade, que ninguém adicione ou tire nada deles. Então, aqui se definiu de uma vez por todas o cânon do Novo Testamento. A particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné. A palavra koiné quer dizer comum. Aí vem a palavra koinonia, que quer dizer comunhão, que está tudo em comum, né?
A língua grega se popularizou através de Alexandre o Grande, chama de helenização, e difundiu a língua grega para todo mundo. Então, essa língua popularizada chamou de língua comum, a língua do povo. Não quer dizer que era uma língua imprestável, fraca, pobre, de uma gramática indigna de ser. Não, todos aprendiam, liam e escreviam com este grego, né? Na cruz de Cristo estava escrito em grego, hebraico e latim. Este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, era a representação do koiné estava lá. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Koiné é o dialeto da época. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Quer dizer, existe um aramaísmo no Novo Testamento e um latinismo. Tem palavras que derivam do latim, tem palavras que derivam do aramaico. O Evangelho de Marcos, nós temos Talita cumi, menina, levanta-te. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é aramaico. Efatá, quando Jesus coloca o dedo nos ouvidos do surdo. Os filhos de João são chamados de Boanerges, filhos do trovão. Então, são expressões aramaicas que dominam o texto sagrado. Então, isso nos mostra que o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, onde o aramaico prevalecia ali na Palestina, né? E aí o aramaísmo entra em cena também, depois o latinismo. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96, e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Então, e por fim, em torno de 1555, depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, que já falei do trabalho que você viu aqui, do Robert Stephanus, né? Enfim, a nossa conclusão é que o conjunto dos 66 livros forma um único livro. E esse único livro é uma biblioteca com 6 livros. Quem quisesse um livro de Judas, a carta, uma carta de Paulo, um evangelho, teria que pegar só um rolo, contratar um escriba para fazer um manuscrito escrito à mão para ele. E era só um pergaminho. Hoje você tem tudo num lugar só, um conjunto de livros que é uma biblioteca, que forma um livro só, que é a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os dois juntos são reconhecidos. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. E aqui nós finalizamos esta aula, esse conteúdo tão riquíssimo. Eu espero que você tire muito proveito, uma boa aula para você, que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.